E aí galera, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês o último vídeo antes da segunda rodada. Teve algumas mudanças, teve alguns improváveis e alguns que ficaram como dúvida. O primeiro que ficou como dúvida foi o Jean, e no lugar dele eu coloquei o João Lucas da Ponte. Ele vai valorizar na rodada. Ele foi muito bem no primeiro jogo, que foi contra o Sport. Ele teve 2 bolas roubadas, ele teve uma assistência. E ele deve valorizar, eu não sei se ele deve talvez ir tão bem assim, mas ele deve garantir uns 6 pontinhos. A Ponte deve vencer o Botafogo, por mais que seja difícil. O Botafogo veio de uma vitória ontem contra o Atlético Nacional, então ele deve poupar algum jogador, foi uma semana cansativa para eles. Na zaga, no lugar do Igor do Sport, eu coloquei o Cadu da Ponte, que também vai valorizar na rodada. Ele foi muito bem na primeira também, ele teve 3 bolas roubadas, ele sofreu falta, ele ficou um jogo sem sofrer gol. Então ele fez uma pontuação de 10.10, ele deve ir muito bem nessa rodada. O Douglas, eu falei, né, que ele era uma boa opção no último vídeo. Eu não ia colocar ele, porém, eu tirei o Guerra. Eu não sei se ele ficou como improvável, porém eu pensei muito nesse jogo aqui do Vasco, que vai jogar contra o Bahia em casa, o Vasco precisando vencer. O Douglas ele foi muito bem na rodada passada, por mais o Vasco tomou 4 gols, mesmo assim o Douglas fez uma pontuação de 9.50. Ele chutou na trave, ele teve uma finalização defendida, ele teve 3 finalizações para fora. Ele teve 2 faltas sofridas, 3 bolas roubadas. O que matou foi só o cartão amarelo dele no finalzinho do jogo. No meu ataque, eu tirei aquele jogador do Santos, o Bruno Henrique. Eu fiquei pensando muito nesse jogo. No jogo da Libertadores do Santos, ele foi expulso. Então eu pensei muito antes de colocar ele. No último jogo do Brasileirão, ele tomou um cartão amarelo. E no jogo de quarta-feira do Santos, ele foi expulso na Libertadores. No lugar dele eu coloquei o Luca, que vai jogar contra o Botafogo. E como eu falei, o Botafogo deve poupar alguns jogadores. Então o Luca vai entrar com tudo pra cima do Botafogo e deve meter algum gol. E no meu técnico eu tirei o Guto, porque o Bahia vai poupar muito jogador contra o Vasco. Então eu não sei se ele deve... Ele vai valorizar, porém eu não sei se ele deve bem. Porém, se o Bahia vencer o Vasco, ele com certeza ele vai imitar na rodada. Isso é certeza. Porém, eu tô apostando no Vasco nessa rodada. Então eu coloquei o Gilson Kleina, da Ponte, que a Ponte deve vencer o Botafogo sem muitas dificuldades. E esse foi o time dessa rodada. Vou passar aqui para vocês verem mais devagar. Eu coloquei no gol Fernando Praz. Nas laterais eu coloquei João Lucas e Júnior Tavares do São Paulo. Na zaga eu coloquei o Jeromel e o Cadu. No meio campo eu coloquei o Arthur, Arrascaeta e Douglas. E no meu ataque eu coloquei Romero, Luca e Walter. O Walter, como eu falei pra vocês, ele é uma boa aposta. E quando eu falei isso, o Flamengo não tinha ainda sido eliminado na Libertadores. Ele foi eliminado. Ele deve estar com a cabeça meio ruim depois desse jogo. Então o Atlético Goianiense ainda perde, com certeza. Porém o Walter vai deixar o dele, certeza. E esse é o vídeo, galera. Então não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Valeu!